Um levantamento mostrou que dos 27 governadores que vão tomar posse ou continuam no cargo a partir de janeiro, só 6 vão começar o mandato com uma situação fiscal considerada boa ou muito boa. Claro que esse é um quadro muito preocupante, considerando aí o tamanho do Brasil. Acompanha com a gente aqui no telão, você já está vendo o mapa. Não é nenhuma novidade, né? Que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte têm a pior situação fiscal. Você está vendo agora esses estados aí em amarelo. A maioria dos novos governadores desses estados vai receber uma situação fraca ou muito fraca. E de acordo com o levantamento, apenas os governadores de Amapá, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Paraíba vão receber as contas públicas em boas condições. Política fiscal. Política fiscal refere ao conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas, de modo a cumprir 3 funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda, a alocação de recursos. Esse conjunto também pode ser chamado de orçamento. Quando essas receitas são maiores que o gasto, temos um superávit. Quando as receitas são menores, um déficit. A receita é obtida através de arrecadação de impostos, enquanto as despesas, contabilizando com os gastos, pagamento das dívidas, construção e manutenção de portos e rodovias, pagamento de dívida. Se o objetivo da política for redução da inflação, as medidas fiscais normalmente utilizadas são diminuição dos gastos públicos, aumento da carga tributária, inibição do consumo e do investimento e visando diminuir os gastos da coletividade. Se o objetivo da política for maior crescimento e emprego, as medidas fiscais seriam no sentido inverso para elevar a demanda agregada, diminuir a tributação, gasto com infraestrutura, rodovias e portos. Esse importante conceito está diretamente relacionado à administração das receitas e dos gastos ou despesas do governo para regular a atividade econômica do país. Resumidamente, a política fiscal pode ser definida como planejamento orçamentário do Estado. Você sabe como ela influencia o nosso dia a dia? Para o investidor que deseja apresentar bons resultados em suas aplicações financeiras ao longo do tempo, conhecer os mais diversos conceitos da macroeconomia e estar ciente sobre do que se trata e como funciona a política fiscal do país é de extrema relevância. Então, Eliane Rosandiz, que eu sou professora de Economia do CEA da PUC. Qual a importância da política fiscal e como ela influencia no dia a dia dos cidadãos? Olha, a política fiscal geralmente é uma política de gasto do governo. Então, o governo ele tem um orçamento, ele tem uma verba e ele decide como gastar. Como é que isso é decidido? Pelo Congresso, através das suas votações, através da Constituição. Tudo isso vai determinando como que esses gastos devem ser feitos. Aqui no Brasil, nós temos uma parcela importante de gasto de política fiscal que é feito na oferta de serviços públicos. O que seria serviços públicos? Saúde, educação, assistência social, previdência. Esse tipo de política, ele tende a ser bastante importante para a sociedade.
Por duas razões. Saúde, educação, eu acho que é bastante visível, a segurança também é uma questão visível, mas esses serviços, sendo serviços públicos, libera o salário das pessoas para as pessoas realizarem consumo e fazerem qualquer outra coisa. Então, isso tem um efeito bastante bom. E o segundo, por ser uma oferta de serviço público, atende a camada inteira da população. Então, principalmente a educação, ela acaba dando uma capacidade das pessoas terem uma melhor inserção na vida futura devido à educação, ao acesso à educação. Se fosse no mercado, não poderia comprar. Tipos de política fiscal. Temos a política restritiva e a política expansionista. Você poderia dar uma breve explicação sobre a política fiscal restritiva e expansionista? Olha, restritiva é quando você encolhe esses gastos. Por exemplo, esses gastos eles são financiados pela tributação. Quando a economia não está indo tão bem, essas tributações, esses recursos do governo diminuem. E aí começa toda uma discussão de que deveria se gastar menos. Só que se você gasta menos, esses serviços que são encomendados pelo governo também deixam de acontecer. Então coloca a economia numa situação mais restritiva ainda. Por outro lado, o expansionista é quando você faz um gasto forte na economia para tentar puxar essa economia e estimular. Um exemplo de um gasto expansionista importante seria uma obra pública, uma obra que a gente chama de infraestrutura, que acaba gerando uma encomenda para o setor privado, gera emprego, gera renda, e isso, então, expansionista e restritivo, tem a ver com o volume de gastos que estão acontecendo. Falaremos também sobre a política tributária. A política tributária no Brasil é voltada a extrair tributos através de impostos, contribuições e taxas. A política tributária subtributa o patrimônio e a renda, beneficiando as camadas de maior riqueza. A incidência dos tributos sobre o consumo eleva o preço de venda na proporção da alíquota de cada tributo, pois o valor desses tributos se soma ao preço do produto ou serviço sem impostos. Atinge o consumo dos seguintes tributos: na esfera federal, o Programa de Integração Social, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Importação. Na esfera estadual, o ICMS, principal tributo de arrecadação. Na esfera municipal, o Imposto sobre Serviços, ISS. Qual a importância do tributo para a sociedade? O tributo é o que financia tudo isso, mas o tributo ele tem que ter uma característica, ele não pode ser regressivo. Ele tem que ser cobrado em cima da renda das pessoas. O que isso significa? Quem ganha mais, paga mais. Um exemplo de um imposto regressivo é esse imposto que vai dentro da mercadoria. Esse imposto faz com que as pessoas com menos renda paguem mais do que a pessoa que tem uma renda muito alta. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, proporcionalmente, paga mais imposto do que uma pessoa que tem uma renda maior. Então, esse tipo de imposto ele é injusto, porque ao encarecer os produtos, faz com que as pessoas comprem menos. Por outro lado, se você tem uma distribuição justa da carga do imposto, a carga não pesa para ninguém. Então, os impostos são importantes porque dão capacidade do Estado corrigir essa desigualdade, ou seja, oferecer serviços para quem não tem condição de pagar. Déficit público. É o nome que se dá na relação na qual o valor das despesas públicas é maior que o valor total das receitas públicas. O déficit público ou governamental encobre diversas características do processo orçamentário, que são fundamentais para a determinação das causas do mesmo. Merecem destaque a contribuição do déficit passado para o atual, o efeito da inflação sobre a receita e despesas do governo, o efeito da variação das taxas de juros.
A partir dos fatores mencionamos acima, é possível chegar aos outros conceitos de déficit primário, representa a origem e a fonte de realimentação do déficit público e, consequentemente, da dívida pública, desconsiderando seus respectivos juros. É possível zerar o déficit público em 2019? Não. E eu acho que nem tem que ser intenção. Porque com uma economia que está em recessão, se você zera, você está adequando para uma receita orçamentária muito baixa. Então você vai colocar essa economia, toda vez que você tenta diminuir para zerar, para equilibrar, numa conjuntura desfavorável, você deixa a economia numa situação pior ainda, porque uma série de encomendas que são feitas para o setor privado não vai acontecer. O setor privado vai ficar sem atender aquele cliente. Um exemplo bem, só para vocês entenderem. Imagina numa escola que você encomenda material de escritório, você encomenda giz, você encomenda tudo isso. No que você restringe 30% desse gasto, todas essas empresas que vendem esses serviços vão vender 30% a menos. E isso vai colocando a economia numa trajetória recessiva. A previdência pública ou social é um sistema de proteção ao trabalhador que lhe concede o benefício da aposentadoria. Quem organiza e realiza operações de previdência pública é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Conforme alguns requisitos, ele poderá usufruir de auxílio-doença, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e assim por diante. Dois fatores estão preocupando o trabalhador brasileiro: o rombo nas contas do INSS, que podem oferecer riscos para a aposentadoria do trabalhador. A reforma previdenciária desejam impor condições mais rigorosas para o trabalhador. Existem duas modalidades de previdência privada: a modalidade aberta e a fechada. Na previdência aberta, os planos são comercializados por corretoras, seguradoras, bancos, cabendo à Superintendência de Seguros Privados a fiscalização das instituições. Uma vantagem da previdência aberta é que qualquer pessoa pode participar dela. A previdência privada aberta divide-se em dois tipos. A previdência fechada é representada pelos fundos de pensão destinados aos profissionais que trabalham em determinadas empresas, como sindicatos e entidades de classe. Sobre a Selic. Este é um sistema eletrônico utilizado pelo nosso governo sob a gestão do Banco Central. Ela existe para controlar a emissão ou negociação, compra e venda de títulos. É a partir da Selic que os bancos definem a remuneração de algumas aplicações financeiras feitas pelos clientes. A Selic também é usada como referência de juros para empréstimos e financiamentos. Qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência? Vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia anunciada, porque podemos até concordar que talvez ela seja necessária por conta de um gasto que pode vir a ocorrer no futuro e tudo mais. Porém, da forma como está sendo feita, ela está penalizando a um grupo específico e os privilegiados não estão sendo atingidos. Os militares ficaram de fora, os juízes ficam de fora, então você tem os próprios políticos também ficam de fora, então acaba que fala, quem está na ativa tem que sustentar quem está na inativa, só que para quem é muito caro, aonde está o grande nó da Previdência, são os salários excessivos, e isso não está sendo combatido. Então você está tendo uma economia, pode vir a ter uma possível economia, só que você vai gerar uma pobreza, você vai ampliar a desigualdade. E para as pessoas mais idosas, um salário mínimo, 2 salários mínimos, faz toda a diferença. E é justamente nesse grupo que você vai perder renda. Obrigada. Pública. Primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal fonte de receitas do governo são os impostos que pagamos.
E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários dos servidores, etc. Quando gasta mais do que arrecada, o governo tem que cobrir o buraco pegando empréstimos. O acúmulo desses empréstimos ao longo do tempo é o que forma a tal dívida pública. Outra opção seria imprimir mais dinheiro, o que gera inflação, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando ao tema, fica a pergunta: quem empresta dinheiro para o governo? Qualquer um, você se quiser. Quando falta, o governo capta recursos através dos chamados títulos de dívida. Recebe dinheiro e assume o compromisso de devolvê-lo em uma data futura e pagar juros periódicos ao credor. Grande parte desses títulos está nas mãos de grandes investidores, como fundos de pensão, fundos de investimentos e bancos. E diferente do que muita gente imagina, apenas 1/5 dos títulos são de investidores estrangeiros. Pessoas físicas também podem investir nesses títulos através do Tesouro Direto. É possível investir quantias pequenas, o retorno é maior do que o da poupança e o investimento é 100% garantido pelo Tesouro. O único risco é o governo dar um calote, o que é pouco provável atualmente. A economia pós-Plano Real não é mais caótica como nos tempos da hiperinflação. O país possui mais reservas e o controle das finanças públicas melhorou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o perfil da dívida mudou. Em 2002, 45,8% do total era indexado ao dólar. Hoje, apenas 5,4% é. Agora, quando o dólar sobe muito, a dívida pública não sobe junto. O Brasil deve quase 3 trilhões de reais, o equivalente a 65,5% do PIB. Sim, é muito dinheiro, mas não é anormal. Países ricos, como os Estados Unidos, devem mais de 100% do seu PIB. Esse dado não assusta os investidores, porque há a certeza de que o governo americano tem e terá no futuro capacidade de repagar. Mas no caso do Brasil, que já deu 11 calotes desde 1826, dever 65,5% do PIB é preocupante. E o ritmo de crescimento da dívida também é. Nos últimos anos, com dificuldade para fechar as contas, o governo viu sua dívida aumentar bastante. Esse foi um dos pontos que levaram as agências de classificação de risco a tirarem nosso selo. Sobre a dívida pública, o que você poderia citar? Olha, nós temos um padrão de dívida que é muito ruim. Por quê? Porque nós temos uma taxa de juros que é muito alta e é uma dívida de curtinho prazo. É como se você estivesse pegando dinheiro no cheque especial. Ter uma dívida não é um problema, mas você tem que ter um período longo para ter uma trajetória de pagar. Se você faz uma trajetória, um planejamento de pagar, saber quanto vai pagar. Se você tem uma dívida que amanhã você tem que pagar, muitas vezes você emite novos títulos para poder realizar esse pagamento. Então isso acaba complicando o endividamento. Então muitas vezes, só neste sentido, a gente tem que pensar na nossa lógica, às vezes quando está endividado. Está endividado no cheque especial, pega uma dívida de longo prazo para liquidar a de curto prazo. Nas finanças públicas a gente pode pensar em coisas parecidas. Alongar o prazo da dívida.